Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar sobre o conceito de computação em nuvem. Nós entenderemos o que seria, para que serve e os seus respectivos tipos. Bom, computação em nuvem também pode ser chamado de uma outra nomenclatura, gente, que se chama, Cloud Computer, que é a tradução literal de computação em nuvem. Tudo bem? Bom, computação em nuvem. Qual é o objetivo? O objetivo da computação em nuvem é que você armazene serviços e dados em um outro local remoto, de modo que você não tenha, o perigo de perder esses dados. Imagine só, se eu possuo, por exemplo, todas as aulas da LAC armazenadas no notebook, certo? Esse notebook, por um incidente, seja de fenômeno natural, ou seja um incidente físico, por exemplo, venha a parar de funcionar. O que vai acontecer com as aulas da LAC? Vai se perder. Então, imagine agora que todas as aulas, que é assim que funciona, na verdade, na prática, estejam armazenadas em um servidor dedicado, espalhado pelo Brasil ou espalhado até pelo mundo. O que vai acontecer? O meu notebook, ele pode estragar, pode acontecer qualquer incidente com ele que eu vou ficar tranquilo. Mas por que eu irei ficar tranquilo? Porque os dados, diga-se passagem, o maior ativo de uma empresa, de uma organização, é a informação, tá? Então, se eu perder esse notebook, eu não vou ficar tão preocupado, porque as minhas informações ainda estão sendo armazenadas em um outro local, tudo bem? Bom, entendemos o conceito, então, de computação em nuvem. Você precisa entender o seu funcionamento. O seu funcionamento depende primordialmente da internet. Uma vez que você não tenha acesso à internet, é impossível você ter acesso à computação em nuvem. E aí a gente entra num porém, Sabemos que o Brasil, por exemplo, a nossa internet não é muito boa. Então, por isso que a computação em nuvem para as grandes empresas não é algo que está sendo muito utilizado, Principalmente na região centro-oeste, por exemplo, onde nós estamos alocados em Cuiabá. A internet não é muito boa, mas para concurso público, ele vai te perguntar se para funcionar a computação em nuvem eu preciso de internet. Você vai marcar aqui? Sim. Outra coisa importante, a computação em nuvem você pode acessar através de vários dispositivos, porque ela é multidispositivos. Você pode acessar de desktop, de celular, que é o smartphone, de tablet e até de notebook, até Smart TV, desde que acesse a internet você consegue acessar um serviço, certo? E ele vai te perguntar uma coisa importante no concurso. Quais são as empresas que fornecem esse tipo de serviço? Nós temos várias, nós temos o Google Drive, o Dropbox, nós temos a Amazon, nós temos a IBM, E ele pode fazer uma sacanagem contigo. Ele pode perguntar o seguinte, se o HD do seu computador, ele é um dispositivo de computação em nuvem. E aí você vai colocar na cabeça o seguinte, o HD realmente ele armazena dados. Só que o HD, ele não está remoto, ele está local. Se ele está local, não é computação em nuvem. Então, veja só como cai em concurso. Esse concurso foi no ano 2017, para o cargo de analista, e ele cobra justamente o conceito que eu acabei de passar para vocês, tá? Bom, das alternativas abaixo, marque aquela que não representa um dispositivo de armazenamento nas nuvens. Olha a interpretação de texto, gente. Nas nuvens. O Google Drive é, O OneDrive. Estou em dúvida, professor, se o OneDrive é ou não é. Então você continua, marca o sinal de interrogação. Disco rígido? Bom, disco rígido é nas nuvens, é local. Então, tá aqui o seu gabarito. Dropbox é, O OneDrive eu não tinha citado anteriormente. Então aqui eu deixei de propósito porque você pode utilizar a questão de probabilidade erro, porque existem várias empresas, várias provedoras de serviços de computação em nuvem, e aí ele vai te colocar uma que não é. Então, aqui não é local, local é disco rígido, então você já pode automaticamente marcar, a alternativa C, tudo bem? Bom, falamos que a computação em nuvem, é um serviço que não está sendo tão disseminado, principalmente no Brasil. E agora eu vou explicar o porquê não está sendo tão disseminado no Brasil. Primeiro, gente, a implementação
do serviço de computação em nuvem não é barata. Eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o data center, tá? O que é data center? É a central de dados do Google. Então, todos os arquivos do Google estão sendo armazenados aqui, ó. Cada rack desse tem um conjunto de computadores. Então, aqui ele teve um gasto surreal, né? Então, ela não é uma tecnologia que vai ser barata. Só que aí você tem que ligar o sinal de alerta, que as empresas, às vezes, não conseguem fazer isso. Nós temos o hábito de ser muito imediatista, né? Você quer tudo para ontem, tudo para agora. Computação em nuvem é uma tecnologia que, se você aplicar num órgão público ou se você aplicar numa empresa privada, ele vai te dar lucros a partir de 2 anos. Tá? E aí eu vou exemplificar o porquê. Quando você trabalha com computação em nuvem, qualquer implementação, seja de pequeno porte, vamos jogar abaixo aí de 50 mil reais. E aí você, poxa vida, empresas pequenas não têm acesso a 50 mil reais. E aí eu vou te colocar um porém. Quando você trabalha com servidores na sua empresa, você tem que ter no mínimo 2, 3, 4 servidores. E cada servidor, vamos jogar abaixo, que custe 3 mil reais. Então você tem 12 mil reais de gasto de servidor. E aí o que acontece? Você não tem o gasto somente com esses servidores, você tem gasto com ar-condicionado, com energia elétrica, você precisa de ter um no-break para manter esses computadores funcionando as 24 horas, você precisa de ter também a questão de segurança, porque imagine só que alguém entre no seu data center e tenha acesso a todas as suas informações. A empresa, o que vai acontecer com ela? Vai falir. Então você tem que colocar um guarda, segurança 24 horas, alarme de incêndio, alarme também para invasão. Então assim, você tem que ter também a parte funcional da internet com 2, 3 links, 4 links dedicados, porque o servidor não pode parar. Né? Então você tem que ter vários funcionários para controlar essa manutenção. Então vamos jogar aí, por exemplo, que você vai ter um gasto somado todos os serviços que eu falei para vocês de uns 2 mil reais. Né? Já gastamos 20. E aí você tem mais 2, 3 mil reais de serviços por mês. Multiplica isso por ano. 3 vezes 12 dá 36 mil reais. 36 mil reais mais 20 mil que você gastou dos servidores, isso jogando baixo. Tá? Já dá 56 mil reais. E aí você pensa em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai estar pagando os mesmos valores. E a computação em nuvem, o pontapé inicial é alto? Mas depois de 2, 3, 4 anos, você consegue também verificar uma economia. Então, pensem assim, computação em nuvem é um investimento barato? Não, mas a médio e longo prazo compensa. E é isso que ele cobra na questão de concurso público. Tá? Vejam só como ele cobra em questão, gente. Essa foi uma questão da Telebrás, tá? A banca latadora foi o CESP, eles cobraram em 2015 ainda sobre isso. E ele perguntou o seguinte, ó, os possíveis benefícios relacionados ao uso de computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica. E aí? Verdadeiro ou falso? Bom, você tem que lembrar o seguinte, se eu não tenho que ter servidores, se eu não tenho que ter vários computadores, se eu não tenho que ter câmeras de segurança, ar-condicionado funcionando 24 horas, você concorda comigo que você vai ter uma economia? Então, logicamente, gente, que se você utiliza o serviço de computação em nuvem, a tecnologia de computação em nuvem, você vai diminuir o consumo. Então, está correto sim. Tá? A computação em nuvem, ela fica barata justamente por causa disso, tudo bem? Então, vejam que é uma questão muito interessante. Bom, nesse caso que nós citamos anteriormente, ele perguntou quem as empresas que fazem computação em nuvem e perguntou sobre uma característica de investimento. Mas ele pode perguntar no teu concurso quais são as características, gente? Quais são as características? A primeira característica que você tem que saber que a computação em nuvem, ela te traz mobilidade. Como que funciona a mobilidade? Se eu pego e vou para a China, eu consigo acessar as aulas da LAC? Claro que consegue. Para somente eu ter acesso à internet e entrar no servidor da LAC. Se eu estou, por exemplo, em Brasília, eu consigo ter acesso? Claro que consegue. Se eu estou no Rio de Janeiro? Claro que eu consigo. Agora, imagine que existisse um servidor que fosse localmente. Somente na LAC, na filial da LAC, eu conseguiria, né, ter acesso a esse serviço. Então, vejam que interessante. Você consegue mobilidade. E outra coisa importante, eu citei isso lá no início da aula.
A computação em nuvem, ela é multiplataforma. O que seria multiplataforma? Existem várias formas de você conectar este serviço. Por exemplo, eu posso utilizar um smartphone, eu posso utilizar um tablet, eu posso utilizar um notebook, eu posso utilizar, por exemplo, qualquer serviço que utilize a computação em nuvem. Minto. Qualquer serviço que utilize a internet, Smart TV, é um exemplo bem claro disso. Então, veja, além de ter a característica, possuir a característica de ter a mobilidade, você pode utilizar qualquer tipo de dispositivo. E aí, o que engloba na sua questão de concurso público? Esse multiplataforma pode ser tanto físico quanto lógico. O que seria físico? Eu falei vários tipos de dispositivos, certo? E aí eu vou pegar um tipo de dispositivo chamado de smartphone. Você, por exemplo, pode ter o iPhone X, né? Ou você pode ter o Galaxy S9, por exemplo. Se eu estiver utilizando o Galaxy S9, o sistema operacional dele, por exemplo, é o Android. Se eu estiver utilizando, por exemplo, o iPhone X, o sistema operacional dele é iOS. E aí você tem o quê? Independente do sistema que você esteja utilizando, você consegue ter acesso ao serviço da nuvem. Tudo bem? Bom, outra coisa que é muito importante é a questão de escalabilidade. Isso é importantíssimo demais. Imagine só, gente, a LAC, ela fechou um servidor na nuvem, vamos pegar o Google, por exemplo, de 1 terabyte, que é algo muito pouco, tá? Para quem não tem noção. E aí o que aconteceu? Conforme foi feitas as gravações de aula, né, lotou esse servidor do Google. Aí eu te pergunto, para que o serviço da LAC não pare, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar. Então, de 1 tera, eu solicitei um aumento para 10 tera. E aí eu te pergunto, isso demora muito tempo? Não, é só você fazer o pagamento. Uma vez que você faz o pagamento, o Google te libera praticamente imediatamente. Então, imagine só se eu tivesse um servidor local. Eu teria que comprar um outro HD, chegar na minha empresa, abrir o servidor, parar todo mundo que estava fazendo, né? Colocar o HD, ligar o computador, verificar se iria funcionar para depois ter acesso. Nessa brincadeira, eu garanto para você que você ia gastar no mínimo umas 12 horas. Até você sair, desligar todo mundo, comprar o equipamento, instalar, verificar se vai funcionar. Agora isso aqui, com um simples pagamento, você coloca em questão de horas. Vamos colocar 2 no máximo. Então, você tem a questão de escalabilidade. Isso te facilita demais, tá, o serviço de armazenamento em dados. E outra coisa, existem alguns planos que nós chamamos de pay-per-use. Tá? O que significa isso? Pague somente se utilizar. Então, imagine só, você coloca um serviço de 10 terabytes. Né? Isso seria o máximo, por exemplo. Chegando nos 10 terabytes, ele não faz mais. Mas você vai pagar somente a utilização. Então, se você utilizou nesse mês, por exemplo, 6 terabytes, você vai pagar pelos 6 terabytes. Se no mês que vem você utilizar, por exemplo, 10 terabytes, você vai pagar pelos 10 terabytes. É como se fosse, gente, um serviço de energia. Por exemplo, se você utilizou uma determinada quantidade de quilowatts, você vai pagar aquela determinada quantidade de quilowatts. Se você diminuiu o consumo de energia no mês seguinte, você vai abaixar o valor também. A computação em nuvem pode ter alguns serviços que utilizam dessa forma, tá ok? E isso é interessante demais, porque você tem economia, né? Você tem um custo-benefício. E aí, se você pega quando era servidor local, independente se você armazena ou não naquele HD, ele vai estar lá. Se eu paguei R$300 naquele HD, ele vai continuar custando os mesmos R$300. Por quê? Se eu salvei um arquivo, se eu salvei 1 milhão, ele vai armazenar da mesma forma. Quando você trabalha com computação em nuvem e você utiliza esse... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem
prefere assistir aulas inteiras, né, da LAC Concursos grátis, né? Então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAC Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da LAC Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento da Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo, na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na LAC Concursos. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da LAC Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na LAC Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço. Tchau. Clique lá